start na nossa programação, chamando o economista Carlos Lessa, professor da UFRJ, que vai fazer a palestra Bases para um novo projeto de desenvolvimento. E quem conhece sabe que sai sempre coisa muito boa para todos nós, o professor Carlos Lessa. Tá? Então vamos passar a palavra para ele, para que ele possa fazer a sua palestra. Sim, boa tarde. Para mim é um prazer ter a oportunidade de conversar com o engenheiro. Eu, na verdade, vou tentar explicitar algumas questões até certo ponto suicidas e que quero crer que são fundamentais ou quase que um divisor de águas em relação a um projeto futuro para o Brasil. Eu não vou desenhar esse projeto futuro. Eu vou sim refletir sobre algumas das pré-condições que me parecem essenciais e que saem e se afastam muito, num primeiro momento, quer do campo do economista, quer do campo do engenheiro. Tá? Eu, na verdade, tenho, nos últimos anos, vivido um processo de interrogação um pouco angustiado para tentar perceber em que ponto do nosso caminhar recente, de certa maneira, nós perdemos o fio condutor do nosso futuro. Eu estou dizendo o nosso futuro como país, como sociedade, como projeto social, como nação. E eu creio que todas as vezes que alguém se sente perdido, de alguma maneira é necessário fazer uma introspecção para tentar buscar no passado os elementos que permitam retomar orientação. Eu acho que o exercício intelectual também tem, né, as horas de crise, fazer essas introspecções. Então, eu, na verdade, eu quero alinhar preocupações com respeito à identidade nacional brasileira e com respeito à autoestima. Desde logo, avançando à conclusão, eu diria que, provavelmente, não há período na história recente em que a autoestima brasileira estivesse tão baixa quanto agora. E eu quero dizer aos senhores, parafraseando o poeta, que quando a alma é pequena, nada vale a pena. E eu vou me permitir explorar essa vertente, chamando a atenção inicialmente para algo que é de conhecimento de todos, de que a nação, não é? Ela não é filha de mercado, nem de processo mercadológico, não é? A nação é uma filha, a principal, talvez, da história nacional. Só que a história nacional é também um construto intelectual, porque é sempre uma narrativa, até certo ponto mitológica, que destaca, que dá ênfase aos mitos de fundação, em que são as referências básicas ao território e ao povo nacionais. Não, é claro que essa história nacional, como uma história mítica de território e povo, é uma ideologia. Mas não tem nenhum sentido criticá-la como uma ideologia, porque ela está construída para uma criatura histórica que é uma determinada nação. O que é importante, sim, é perceber que quando esses mitos fundadores
são mitos que correspondem a vivências, anseios de um povo, eles passam a ser referenciais para o comportamento daquele povo. E a nação se confirma em cima da sua construção inicialmente ideológica. Eu quero afirmar aos senhores de que tampouco a industrialização ou o desenvolvimento é produto de mercado. Todas as experiências conhecidas de desenvolvimento e de industrialização, não é, são, na verdade, resultados históricos aonde vontades nacionais puderam explorar panos de fundo geopolíticos e panos de fundo sociais que permitiram a passagem à condição de nação industrializada. A primeira delas, Inglaterra, depois é um elenco reduzido de nações europeias que no século XIX fazem essa caminhada, com duas nações não europeias, Estados Unidos, dos fundadores, e o Japão da Revolução Meiji, e no século XX, pouquíssimas sociedades nacionais conseguiram passar a industrialização, o Brasil, uma delas. Nunca por mercado. E eu creio que nesses rituais de passagem à industrialização, os senhores diriam ao desenvolvimento, estiveram presentes com muita força uma noção de identidade nacional. E eu me permitiria visitar essa noção de identidade nacional fazendo referência a dois critérios de definição dela. Primeiro, é de que a identidade nacional supõe uma continuidade no tempo. Na verdade, concebe a nação como uma entidade historicamente enraizada no passado e que se projeta para o futuro. Na verdade, a identidade nacional sempre percebe a nação como eterna. Miticamente, nos passados de fundação, no futuro como algo que se projeta mais além dos tempos. E a segunda dimensão é sua diferenciação. A nação não é melhor nem maior, principalmente para os povos não arrogantes. Mas a nação é sempre percebida como diferente das outras. A nação é sempre percebida como uma comunidade que partilha uma cultura, que está ligada a um território determinado. A ideia de território e a ideia de cultura, cultura própria e território próprio, são essenciais para a afirmação da identidade, pelo lado de ser única. Muito bem. Na verdade, a tese que eu quero levantar para os senhores é de que a identidade nacional ela é fundamental para a industrialização e para o desenvolvimento. E vou me permitir revisitar dois fenômenos que os senhores conheceram de perto. A campanha do Petróleo é Nosso e a Fundação de Brasília, para visitar nas duas o peso dos mitos fundadores e da identidade nacional brasileira. Começo com a campanha do Petróleo é Nosso. A campanha do Petróleo é Nosso é, isoladamente, na história brasileira, a mais importante mobilização nacional em torno da industrialização ou do desenvolvimento. Da mesma forma que, certamente, a definição da política nacional de petróleo foi decisiva para a industrialização brasileira e para o desenvolvimento brasileiro das últimas décadas. Entretanto, se nós olhássemos as bases em que se desenvolveu a campanha do Petróleo é Nosso, chegaríamos à conclusão que ela seria um exercício quase de irracionalidade. Por quê? Não havia informação geológica que indicasse o Brasil dispor de petróleo. Aliás, a informação geológica disponível é que o Planalto Central brasileiro cristalino e muito antigo, arqueozoico, não podia ter petróleo, e que era bastante pouco provável a existência de importante petróleo em outras regiões brasileiras. Mr. Link
na ocasião condenado como geólogo, dizia que o território brasileiro era pouco propenso a grandes campos de petróleo e que o Brasil deveria procurar petróleo na plataforma marítima. Aliás, se confirmou a grande avaliação de Link dos anos 50. Entretanto, nós brasileiros, mobilizados em toda a campanha do petróleo nosso, afirmávamos o seguinte: não temos a informação geológica, mas o Brasil é muito grande. A grandeza do Brasil garante que tem petróleo. É impossível para um país continental deixar de ter petróleo. E se a geologia nossa, até agora, não indicou petróleo, é porque eles, e nesse eles podia ir do Departamento do Comércio ao imperialismo, às 7 irmãs do petróleo, ou aos maus brasileiros, qualquer um serviria para explicar por que se sabotou o desenvolvimento da geologia brasileira. Repare só, nós nos lançávamos numa campanha que afetaria a visão iluminista do mundo, porque a ciência não estava apoiando a campanha. E nós, como povo, dizíamos o seguinte: temos a certeza de que nossa grandeza continental nos dará o ouro negro, o petróleo. Primeira convicção. Segunda convicção, o argumento do contador aparecia sob a forma seguinte: o Brasil não tem poupança interna para poder ter essa indústria, o Brasil não tem dólares para importar os equipamentos, vai haver sabotagem no fornecimento dos equipamentos, não nos darão acesso a materiais estratégicos para a indústria do petróleo. E nós dizíamos o seguinte: se a nação quiser ter a indústria, ela é capaz de ter a indústria. Era um ato voluntarista mágico. Terceiro lugar, magicamente, com a indústria do petróleo, o futuro é nosso. Superada a limitação, encontrado o ouro negro, o país é nosso. Vejam bem, eu estou falando de uma mitologia que está por trás de uma campanha que levou à construção da Petrobras e do monopólio do petróleo. E é uma história de êxito. Mesmo os maiores inimigos da Petrobras não podem negar que ela é um êxito. Esse ano, de 98, atingiremos a marca de 1.500.000 barris. A Petrobras será isoladamente o mais importante fator positivo em relação à crise cambial brasileira que aí está. Dominamos a tecnologia de águas profundas. Dominamos a geologia nacional. Dominamos a indústria necessária para perfurar campos de petróleo e para instalar refinarias. Dominamos todo o ciclo do petróleo. Mas agora a alma nacional está pequena. Não seríamos capazes de fazer agora nenhuma campanha tipo petróleo é nossa. Ela seria bloqueada imediatamente sobre argumentos científicos ou argumentos de contador. Seria dito: a ciência não nos dá base ou não temos recursos para. E os dois argumentos paralisariam a vontade nacional na busca de qualquer coisa. Eu vou falar de Brasília. Brasília aparece pela primeira vez no imaginário brasileiro no Correio Brasiliense de Hipólito José Rodrigues, que foi o primeiro jornalista brasileiro, né, que antecedeu até Dom João VI. Lá já estava a ideia de que o Brasil deveria ter uma capital no interior. No Primeiro Império, funda-se o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, basicamente para buscar os fundamentos do território e das fronteiras do país. O Visconde de Porto Seguro, Weingarten, que é o principal intelectual e estadista ligado ao Instituto, irá escrever em 1849 um opúsculo chamado Memorial Orgânico, aonde defende a instalação de uma capital no interior do país. Num triângulo formado, um dos vértices seria a cidade de Formosa, em Goiás, hoje a 50 quilômetros de Brasília.
o triângulo marcado por Weingarten em 1849 é praticamente o lugar onde está hoje Brasília. Qual é o argumento central de Weingarten para que lá se instalasse a nova capital do país? Em 1840, estou falando de um país que está saindo da crise, da chamada crise da maioridade, do período da regência, que foi o grande período de confusão em que se consolidou o território. Pois bem, o argumento central do Weingarten é o seguinte: é o ponto do território brasileiro onde os formadores da bacia do São Francisco, do Amazonas e do Paraguai estão mais próximos. Mas por que esse ponto é o ponto a ser privilegiado? Na verdade, os cerrados do Brasil Central eram um deserto econômico e social total. Aliás, os campos ricos de Mato Grosso do Sul serviram para o episódio da retirada da Laguna, que é uma retirada tragédia porque é um deserto de gente, não por terra. Nada era. E já se está propondo a conquista. Floriano Peixoto nomeia um geógrafo, Luiz Cruz, que em 1892 fixa o quadrilátero onde, nos anos 50, Juscelino Kubitschek de Oliveira toma a decisão de instalar Brasília. De novo, e eu sou insuspeito, porque eu sou carioca, sou parte perdedora nessa decisão, de novo, é inquestionável que Brasília representou um movimento, uma preliminar para muitas coisas. Desde a conquista da Amazônia Meridional, a incorporação do Centro-Oeste, a, na verdade, tornar potência virtualidades territoriais brasileiras. Mas reparem a admirável coerência que vai de um jornalista no início do século XIX, a José Bonifácio, em 1821, defendia a capital na latitude 15 interiorana, só que botava na cidade mineira de Paracatu, Brasil. Até, foram o quê? Um século e meio de persistência num sonho que era o quê? Ocupar o território. Garantir o território. Era esse o sentido do argumento de Weingarten em torno das Três Rios, porque ele pensava ainda na canoa como um meio pelo qual o pioneiro podia se deslocar e ir para todos os pontos do território nacional. Aliás, a obsessão do território foi tão importante que veremos quantas vezes isso moveu o país. Eu contei dois feitos, o petróleo e Brasília, dois feitos mágicos, apoiados em zero de fundamentação científica, voluntaristas, de imensa afirmação nacional, onde a vontade nacional se revelou inteira, forte, capaz de produzir transformações. Cada um faça o exercício de consciência para saber se no Brasil de hoje é possível qualquer feito desta natureza. Não. Nenhum. Eu quero, por conseguinte, tentar, então, entender por onde a nossa alma ficou pequena. E, para isso, eu tenho que voltar aos mitos fundadores do país e tentar entender a sua constituição, implicações e trajetória. E eu começo chamando a atenção de que o primeiro mito fundador brasileiro é um mito que o intelectual brasileiro, hoje fora de moda, Sérgio Buarque de Holanda, num livro genial chamado Visões do Paraíso, mostrou. É o mito do Eldorado. Qual era o mito do Eldorado? O mito do Eldorado é um mito medieval pelo qual o paraíso deve estar em clima quente. Os europeus achavam que o clima temperado não seria local para o paraíso. O paraíso devia estar num local onde não houvesse neve nem inverno, onde a temperatura fosse amena. Deveria estar próximo do
do que nós chamaríamos Equador. O Eldorado não poderia jamais ser visitado pelo homem, porque, depois do pecado original, ele havia sido expulso do Eldorado. Mas nos limites do Eldorado haveriam algumas coisas prodigiosas. Primeiro, os monstros que tomavam conta do Eldorado. Uma das linhas de monstros seria formada pelas Amazonas, as mulheres caçadoras. A última linha seria formada por uns caciques, uns tribos, que diariamente tomavam banho com palheta de ouro. E o ouro dos seus banhos iria formar um imenso depósito de ouro nos lagos onde se banhassem, fora do Eldorado. Quando os espanhóis encontram o Potosí, mina de prata, e as minas de prata do México, e encontram ouro aluvial, não tem a menor dúvida de que estavam próximos do paraíso. Aliás, os mapas espanhóis até o século XVIII plotarão o paraíso como Eldorado na região que hoje é mais ou menos a planície de Santa Helena de Irene, na Venezuela. O outro prodígio do paraíso era a fonte da eterna juventude. E é por isso que a Flórida foi conquistada por Ponce de León. Ponce de León foi em busca da Flórida, porque suspeitava que lá estava uma emanação aquosa do paraíso, que daria a fonte da eterna juventude. Os senhores dirão, como é que o mito do Eldorado entra conosco? Entra, por exemplo, na imensa prioridade que espanhóis e portugueses deram ao Vale do Amazonas. A navegação de Pinzón, hispânica, corresponde rapidamente a ações da coroa portuguesa, assumindo o controle da embocadura do Amazonas e movendo para lá, de Pedro Teixeira ao bandeirante Raposo Tavares, que fizeram circuitos gigantescos voltados para o Amazonas. O Amazonas sempre foi defendido no período colonial com imensa importância. Os portugueses construíram um cinturão de fortes nas mais remotas regiões da Amazônia, inclusive lá no Guaporé, o Forte Vogan de de granito, quando a pedreira está a 100 quilômetros, o Forte Príncipe da Beira. Mas não é só o Forte Príncipe, tem 5 ou 6 fortes feitos no século XVIII para garantir o imenso território do Amazonas. Expressão econômica do Amazonas, zero. Mas nem os portugueses na colônia, nem o Império Brasileiro, nem a República banalizaram a Amazônia. Não. No início desse século, o Brasil tinha a mais extensa linha telegráfica do mundo. Por quê? Porque Rondon lá andou, estendendo o telégrafo, para garantir o território virtual. Nós sempre tivemos o mito do Eldorado como um mito que animou os bandeirantes. O Tratado de Tordesilhas foi tornado poroso e os portugueses moveram toda a sua geopolítica aqui, procurando território. No resto do mundo, os portugueses procuravam feitorias. Nunca tentaram conquistar nem China nem Índia. Aqui não, revelaram uma ânsia territorial gigantesca. Por quê? Pelo Eldorado. O Eldorado é tão forte que quando o nosso Fernando Henrique Cardoso quis vender a Vale do Rio Doce, sofreu a primeira erosão de prestígio. Por quê? Porque vendeu a empresa que acessava o Eldorado. O mito do Eldorado está, inclusive, dentro do comportamento cotidiano do povo brasileiro, sob a forma pelo qual ele valoriza magicamente a loteria, o seno, o jogo do bicho, e qualquer fórmula mágica pelo qual é possível transpor de uma situação aflitiva para uma situação de prosperidade. O mito do Eldorado está por trás do deslocamento da fronteira agrícola e ocupação do nosso território. Não é só pelo bandeirante, não. É pelo homem do povo, pelo homem pobre, que vai na frente, desbravando a mata e fazendo a nova terra amansada por onde o boi, principalmente, foi ocupando o território. Só que, enquanto nós exaltávamos o brasileiro, nós vimos no bandeirante o quê?
virtudes heróicas. O Bandeirante, na verdade, foi um assassino de índio, uma figura rapinante da pior qualidade. Mas nós o fizemos o quê? Uma figura heróica. Quem é o Bandeirante de hoje? Não é o avião da Embraer, nem o empresário. O Bandeirante hoje é o garimpeiro, o modesto e humilde garimpeiro, que vai para a Amazônia e vai ocupando a Amazônia setentrional. Tem 1.500.000 garimpeiros na região centro-oeste e na Amazônia brasileira. Mas o garimpeiro hoje é apresentado como vilão. É o homem que polui o rio com mercúrio, mata o mutum, acaba com o jacu, acaba com o índio. E a alma brasileira fica do lado dos Nhambiquaras e dos Yanomamis e esquece 1.500.000 brasileiros que vão tentar a loteria máxima da vida, que é o garimpo. Ao invés de exaltar os garimpeiros, nós estamos o quê? Com complexa inferioridade. Nós estamos nos sentindo o quê? Devastadores de floresta. Criminosos ecológicos. Nós estamos comprando subliminarmente este pecado. Uma represa demorou a ser fechada 1 ano porque haviam 5 avacanoeiros e um cemitério índio na região do lago. O veto à incorporação da Amazônia é muito poderoso. Mas a Amazônia, que eu dizia aos senhores, não foi só a obsessão da colônia, foi também do Império. O Império lançou mão do seu principal empresário, Mauá, para criar a linha de navegação no Amazonas, que era o que garantiria que o vale ficaria brasileiro. E quem conhece política internacional e política externa brasileira sabe que o Brasil fez um jogo fantástico. Era favorável à navegação internacional da Bacia do Prata e era favorável à navegação só nacional da Bacia do Amazonas. Claro, controlava a embocadura do Amazonas, não controlava a embocadura do Prata. Realpolitik, política de império. Ninguém brincou com o Amazonas. Quem agora brinca com o Amazonas é esse mau brasileiro, o atual presidente Fernando Henrique, que vai dizer: abrirei a Amazonas aos brasileiros e ao mundo. É um crime de lesa pátria em relação a 500 anos de história brasileira. Quem está abrindo a Amazônia e garantindo aos brasileiros são 1.500.000 garimpeiros lá, e é o Exército Brasileiro com o projeto Calha Norte. Não bastava a ideia do Eldorado. A ideia do Eldorado, como todos percebem, é uma ideia mítica, total. Os intelectuais brasileiros do primeiro império construíram uma outra ideia territorial, que era uma espécie de destino territorial manifesto para o país. Miticamente, inventaram um conceito de Ilha-Brasil. O Brasil seria uma ilha, por um lado pelo Atlântico, outro lado pela bacia do Paraná e outro lado da bacia do Amazonas. E entre a bacia do Paraná e a bacia do Amazonas havia uma tal proximidade que ou haveria uma interligação natural ou com muita facilidade um canal ligaria as duas. E nós passaríamos a ser uma ilha. Esse conceito de Ilha-Brasil, que é um mito construído pelos historiadores e geógrafos do Império, é que esteve por trás de praticamente toda a discussão de fronteiras brasileiras. Não é? É também o que explica aquela ideia do Van Arken de pôr a Brasília onde foi colocado, porque acessaria rapidamente as duas dimensões hidrográficas que contornariam o Brasil. Esse seria o espaço virtual da nação brasileira e corresponderia ao nosso esforço integrar e ocupar esse espaço. Essa ideia de integração e ocupação do espaço é tão forte que já está presente, como disse a vocês, lá no Patriarca, no Zé Bonifácio, que deputado ante as Cortes Portuguesas em 1821 já defendia a ideia de Brasília. Pois bem,
eu diria que, em torno da Ilha Brasil, nós desenvolvemos e aperfeiçoamos a noção de território. Porque a ideia de que havia um destino territorial manifesto para o país inspirou a nossa construção de fronteiras. Eu queria recordar aqui aos senhores de que o Brasil é um país excepcional, porque é um país que faz fronteira com 10 países, sendo que na época com 3 impérios, o inglês, o francês e o holandês, nas Guianas. Bom, e a história das fronteiras brasileiras é uma história que a gente conta de uma maneira muito simpática. Nós contamos a história da negociação das fronteiras na República com o Rio Branco, não é? Onde a geopolítica cordial prevaleceu. E nós resolvemos as nossas fronteiras sem dar um tiro, negociando ou aceitando arbitragem. Quando, na verdade, nós ocupamos 2.300 quilômetros de fronteira por guerra. Negociamos 7.000 quilômetros e aceitamos a arbitragem em 5.000. Só que onde houve arbitragem foi o lugar menos relevante. Pensar que o território brasileiro veio cordialmente é uma construção autovalorativa nossa do início do século, mas tão forte que quando a Assembleia das Nações Unidas foi necessário dar a presidência ao chanceler brasileiro na Assembleia de Fundação. Por quê? Porque era o país que tinha dado ao mundo a demonstração de que era capaz de consolidar território sem sangue. E era uma grande lição de civilização, porque a Europa havia caído num banho de sangue terrível com a Primeira Guerra Mundial por fronteiras. Os nossos vizinhos hispano-americanos se matavam por fronteiras, e nós, em paz, garantimos a Ilha Brasil e o Eldorado para nossos filhos. Da cordialidade geopolítica, não é? Nós construímos em torno do território a ideia de que brasileiros éramos vocacionados ao pacifismo e à paz. Há, por conseguinte, um fortíssimo mito ligado a território. E se alguém tiver qualquer dúvida a respeito, basta ouvir a letra do hino nacional brasileiro, não é? Onde os nossos campos são mais verdes, o nosso céu é mais azul, os nossos campos têm mais flores e mais amores. Na verdade, é quase como se nós fôssemos os vizinhos do paraíso. Um território percebido como o quê? Berço esplêndido, não é? Gigante pela própria natureza. Qualquer análise de texto demonstra como esses dois mitos territoriais impregnam o país no momento da proclamação da República. Mas quando da proclamação da República, vivemos uma crise terrível pelo seguinte: nação exige território e povo, e sob povo, os intelectuais brasileiros escondiam o assunto. Porque o discurso europeu era de um darwinismo social, pelo qual só raças puras eram capazes de civilização. E o Brasil era mestiço. Para a tragédia adicional, o Brasil do século XIX era mestiço do índio, e o índio brasileiro era um índio muito atrasado, não é? O bom índio era um índio asteca. Aliás, o nosso imperador na Casa Maçônica adotava o nome de um imperador asteca, Guatemala. A gente podia até tentar, no romantismo, exaltar uma Iracema pelos seus lábios de mel, ou o heroísmo de um Araribóia. Mas, senhores, Neolítico inferior é difícil encontrar herói. E o outro eram os pretos, os negros. E os outros eram os portugueses. Mas Portugal era da Europa o país mais débil. A sociedade sem orgulho e sem arrogância. País de longa decadência, que ainda chorava por el rei Dom Sebastião.
que se perdeu na Batalha da Caça-Quivir. Alguém falou 3 raças tristes, mestiço de 3 raças tristes. Qual era a dúvida? Não dá para fazer civilização com essa povo. E também a natureza nos condenava. Porque no século XIX surgiu uma corrente de determinismo geográfico pelo qual a natureza muito próspera não desafiava o homem. Lembra-se da fábula da La Fontaine, da cigarra e da formiga? A formiga constrói, a cigarra canta, é imprevidente. O homem tropical não poupa. Só o homem de clima temperado poupa. A poupança, que é o tijolo da segurança, exige a natureza áspera. Natureza muito amena, você fica debaixo do cajueiro, de papo para o ar. Então, os intelectuais brasileiros, todos, não falavam de povo. Quando falavam, era para defender algumas coisas assim, branqueamento. A hipótese qual era? Bom, se houver uma imigração branca progressiva, acontecerá no Brasil, não é? Um branqueamento da população, o que os pecuaristas chamam de puro por cruza. Ou então, o mais audaz de todos, que foi Euclides da Cunha, que acreditou que poderia existir no sertão uma nova raça, nascida de uma mestiçagem antiga entre o português e o índio, e decantada como raça numa ecologia muito desfavorável, que era a ecologia da caatinga. Então ele dizia, o herói Quasimo do jagunço. Mas o próprio Euclides da Cunha, nos sertões, diz o seguinte: não falarei desse mesquinho mestiço do litoral. Vou falar do herói. Ele quis ver ali uma raça heróica lá no jagunço. Repare, a nossa república tinha um problema muito sério. Ela não tinha povo e tinha que falar de povo. E, além disso, nascia com um terrível complexo de inferioridade. Porque, afinal de contas, o Brasil era, na América, o último país a adotar a forma republicana e o último país a libertar o escravo. Então, havia uma maldição na civilização portuguesa e nós tínhamos que trabalhar a ideia de povo. Na verdade, a velha república tinha um déficit civilizatório. Falava que nós tínhamos que nos inspirar na França, a pátria da república originária, pela cultura, e nos Estados Unidos, a República das Américas, pelo vigor. Então, eram os dois paradigmas, o que faz o Rui Barbosa batizar a nova República de Estados Unidos do Brasil, buscando analogia na forma federativa, e a ideia de que no salão se falaria francês e o violão iria para a cozinha e o piano é que estaria no salão central da casa de elite. França e Estados Unidos. E, de novo, que povo é esse? Era complicadíssimo falar de povo. Vem a Primeira Guerra Mundial. Quando termina a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, assiste-se no país uma descoberta do povo brasileiro. É deslumbrante, porque, de repente, começa-se a afirmar o seguinte: só o mestiço é capaz de construir civilização nos trópicos. A raça pura fracassa e não é capaz de fazer civilização nos trópicos. O mestiço é capaz da civilização. E a civilização brasileira não é um projeto de futuro, mas é um projeto já iniciado. Terminar a Primeira Guerra Mundial, se vai falar de civilização luso-brasileira, se vai falar do vernáculo brasileiro. Semana de Arte Moderna, uma explosão. De Cavalcante vai ver na mulata a beleza da mulher brasileira. Menotti del Pique é da linguagem caipira ao falar brasileiro. Villa-Lobos encontrará
para a música universal a matriz da musicalidade brasileira como universal. Na verdade, vai surgir o romance regional. De repente, a nossa alma se agiganta e o nosso povo é percebido como o quê? Como belo, criativo, e aí, sem preconceito. Porque na mestiçagem, uma superioridade fundamental a uma sociedade como a americana, por exemplo, que porque não mestiça, vai para uma guerra de secessão e para Ku Klux Klan, matanças e tudo mais. Nós somos muito mais civilizados do que eles. Olha, quem analisa a produção intelectual brasileira dos anos 20 e dos anos 30 vai perceber que, de repente, a identidade nacional brasileira se completa, porque aquele território magnífico é percebido como um povo magnífico, um povo prodigioso, um povo capaz de prodígios. Se desenvolve uma porção de componentes. O brasileiro como homem cordial, o brasileiro como avesso à violência, o brasileiro, etc. Que brasileiro? O mestiço. Pois bem, vamos tentar entender como é que se deu essa descoberta do povo brasileiro, pelos intelectuais, pela elite brasileira. Eu diria, em primeiro lugar, um feito de engenharia e de medicina, que é a cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade pestilenta, plagada por febre amarela, porém a principal cidade brasileira, encaixada num cenário natural belíssimo. Pereira Passos e o nosso sanitarista, o Oswaldo Cruz, irão sanear a cidade e rasgar as avenidas que fariam do Rio a Paris dos trópicos. E no início do século, terminado o ciclo das reformas da cidade, a cidade do Rio tem não apenas o porto mais moderno daquele então, como também tem a mais alta relação fontes de iluminação pública por residentes do mundo, por residências do mundo. Nós estamos dizendo ao mundo o seguinte: olha aqui, ó, a Paris dos trópicos está aqui, ó. Civilização, olha a nossa demonstração, como somos capazes de fazê-lo. Venha a nossa ópera. Venha ver a nossa cidade. Quem faz isso? Um presidente paulista. Mas era fundamental afirmar que o Brasil era capaz de ser civilizado. Procurar o povo heróico brasileiro. Veja bem, não poderia ser no interior. Não poderia ser o índio atrasado, nem o jagunço de Euclides da Cunha. O mestiço de Gilberto Freire não era o mestiço do Nordeste, era o mestiço do Rio. Era o mulato genial que faz o samba, era o mulato genial que faz o espetáculo, era o mulato genial que é sorridente, que é cordial. Era tão forte essa visão que o Walt Disney é obrigado a criar o Zé Carioca e alinhá-lo junto do Pat Donald, do Mickey Mouse. E uma portuguesa vai ser o símbolo do samba, Carmen Miranda. É uma portuguesa transvestida de baiana dançando o samba do Rio. Quer dizer, vejam bem, nenhuma surpresa, porque o mérito brasileiro que os intelectuais perceberam naquele momento é que nós não éramos orgulhosos nem arrogantes. Nós comíamos tudo que aqui chegava. É cultura índia, a gente come, é cultura negra, a gente come, é cultura portuguesa, a gente come. A gente come tudo. Nós construímos uma civilização pela digestão de tudo que nos chega. Esse é o sentido do Manifesto Antropofágico. Esse é o sentido do Macunaíma. Esse é o sentido do herói sem nenhum caráter.
Sabe que esse é um traço de pós-modernidade que nos permitiria dizer para o mundo globalizado que nós somos pioneiros no comer tudo e misturar tudo? Aliás, isso é notável como traço brasileiro. Mas o fantástico, e aqui eu passo para o segundo elemento que permitiu a descoberta do povo, é que, de certa maneira, nós brasileiros entramos em paz com a matriz portuguesa. Porque, de repente, a cordialidade nossa, o fazer o território gigantesco sem conflito, o resolver as coisas de forma mercantil por negociação, e a ausência de preconceito e a mestiçagem eram a prova evidente do gênio português. Então, como é que ficávamos em paz com os portugueses? Bastava contar piada. Não era necessário fazer nenhum ato de renegar. Quem sabe do drama do colonizador e do colonizado sabe como é dramático para os povos latino-americanos, por exemplo, a questão do espanhol. Para nós, não. Bastava contar por piada. E era uma questão de tempo de permanência do sotaque. Dissolvido o sotaque brasileiro era. E passava a contar piada. O ato de incorporação, de estar em paz com a nossa matriz portuguesa, é total. Ao terminar a Segunda Guerra, nós estamos fazendo um imenso congresso no país, o primeiro congresso da civilização luso-brasileira. Ponto, acabou. Aliás, não dá para ter complexo de inferioridade em relação a Portugal, porque Portugal não é arrogante, é minúsculo, é pequeno, é frágil. Nós somos um Portugal gigantesco. O Saramago é que diz hoje, criticando a tendência portuguesa a se virar a Europa, diz que Portugal devia pretender ser uma jangada de pedra que se deslocasse para meio do Atlântico para fazer a ligação entre África e América, que essa foi a grande vitória portuguesa. Acabou o problema com Portugal. Terceiro, a Semana de Arte Moderna, o modernismo. Os intelectuais brasileiros iam para a Europa e viam a Europa de quê? Do pós-Primeira Guerra Mundial. O que era aquilo? A Europa da civilização tendo feito morticínio em escala industrial. A Europa da civilização gerando todas as iniquidades. Os intelectuais europeus estão renegando a cultura europeia. Os pintores europeus estão quebrando a pintura europeia. Os compositores quebrando a música europeia. Procurando modelos aonde? Picasso vai procurar na arte africana inspiração. Miró vai procurar nas cores dos aborígenes polinésios. O fauvismo vai recuperar as cores cruas das pinturas primitivas. Aí os intelectuais brasileiros chegam lá e dizem, olha, cultura europeia, os europeus estão dizendo que ela é ruim, que ela é uma porcaria, e estão procurando nos museus de etnografia e inspiração. Vamos procurar na nossa etnografia viva, que é o povo brasileiro. Esses que voltam a Tarsila do Amaral vai pintar o quê? As lendas índias. O Mário de Andrade vai viajar pelo interior do Brasil procurando o quê? A música. Mas não são, o interessante é que não foi só a forma popular, também as outras coisas. Um Rodrigo de Melo Franco, Andrade, que faz parte da Semana de Arte Moderna, vai descobrir o Aleijadinho, o Mestre Valentim e o Barroco Mineiro. Nós descobrimos virtudes no tutu com torresmo, na feijoada. Gilberto Freire está escrevendo sobre a importância da feijoada e do docinho de ovos. De repente, vejam só, demonstramos que somos civilizados. Cartão de visita a Rio, logramos, de maneira inequívoca, entrar em paz com Portugal e os intelectuais dizem temos uma matriz popular para nos inspirar. Está completado o circuito. Getúlio, com o Estado Novo, absorve tudo isso como doutrina de Estado.
crie um dia da raça brasileira, que tinha todos os cromatismos, do branco ao preto, todas as misturas. É uma imensa movida de autoestima. Eu vou muito rapidamente sugerir o processo pelo qual essa autoestima se fragmentou. Eu acho que nós temos que remontar ao golpe militar de 64. Verificar o seguinte: o golpe militar de 64 se sentiu herdeiro dos mitos fundadores brasileiros. De certa maneira, ele apropriou no seu discurso o grande projeto de desenvolvimento industrial, levou às últimas consequências a ideia do Brasil potência, lançou de maneira grandiosa a ideia de que iríamos dominar o quê? Tudo, não é? Do computador, a energia atômica, a o desenvolvimento científico e tecnológico de ponta. De certa forma, houve uma apropriação pela ordem militar de todos os mitos. O que é que aconteceu com a resistência democrática? Só restava uma alternativa: denunciar a fragilidade dos mitos. Ah, o brasileiro não é violento. Não é violento, sim. A prova é que esse governo tortura e mata. Ah, o brasileiro cordial. Cordial, coisa nenhuma. Como é que está sendo tratada a oposição? Com cordialidade? Como é que é isso? Os mitos foram sendo combatidos. Preconceito, tem preconceito sim. Veja como é que está o nosso negro e o nosso mestiço. Nós não podíamos concordar com nada, com nenhum dos mitos, porque os mitos eram propriedade da máquina oficial do Estado. E só nos restava uma posição possível, era a política de frente. Mas a frente é intelectualmente burra, porque a frente tem sempre que construir um diagnóstico muito simples. Não pode aprofundar diagnóstico nenhum. Então, o que é que nós fizemos durante a resistência ao autoritarismo? Nós construímos um diagnóstico em que dizíamos o seguinte: todos os problemas brasileiros têm uma única matriz, o autoritarismo militar. A estrada tem buracos porque os militares são maus gestores da rede de estradas. A escola não funciona porque o autoritarismo é militar. Todas as mazelas da inflação, qualquer problema, a explicação que nós dávamos era a ordem militar. E dávamos uma solução: a democracia. Ponto. Nós não discutimos o que era democracia. Nós diríamos o seguinte: há no receituário das nações um remédio universal, aplicável para superar todos os males e todos os problemas. Chama-se democracia. E democracia é igual a pôr para fora os militares. Tivemos tanto azar que o ritual de passagem para a democracia no Brasil foi por eleição indireta, que é perfeitamente mágico, porque era uma corrida entre o bem e o mal. O bem era Tancredo Neves, era o irmãozinho de Branca de Neves que cresceu, não é? Com todas as virtudes, e do outro lado o mal, que era o Paulo Maluf, que era violento, atrabiliário, etc. E na competição entre Tancredo e Maluf, o bem ganhou. Nós apostamos magicamente no bem e ganhamos com o bem. Foi um passe de mágica. E aí o bem morreu. Simbolicamente é impressionante, porque já se gerou orfandade logo no ritual de passagem. O bem morreu. E com esse ritual muito simples, nós transitamos para o democrático. Nós não fizemos nenhum exercício à la Nuremberg para saber aonde estava a matriz autoritária brasileira. Nós entramos na democracia. E aí? E aí a inflação, e aí a educação, e aí a saúde, e aí a estrada, e aí tudo era problema e a democracia não era capaz de resolver.
gera-se um momento de exaustão emocional, de frustração geral. Eu quero dizer a vocês de que isso é tão impressionante que nós ficamos rigorosamente sem alma. Tudo bem, os mitos fundadores foram denunciados. O que é que nós colocamos no lugar? Peguemos declarações dos nossos homens públicos. Figueiredo: prefiro cheiro de cavalo a cheiro de polvo. Collor de Mello: o automóvel brasileiro é uma carroça. Ou seja, a industrialização brasileira só produz bens atrasados. Ou então, o presidente Fernando Henrique Cardoso: o povo brasileiro é caipira. Ele não é. Ele é poliglota, é um homem do mundo. Agora os brasileiros são caipiras. O Ministério da Educação, no ano passado, lançou um concurso a todas as escolas primárias do Brasil para que remetesse uma frase porque amavam o Brasil. Aí uma comissão lá, não sei que comissão é essa, escolheu 60 frases. Das 60 frases, tem muitas frases assustadoras, mas o mais assustador é que o número de frases que foram mandadas porque não gosto do Brasil superou de muito as declarações do porque gosto. Vejam bem, o nosso processo de transição para a democracia, nós jogamos fora a água do banho e com ela a criança. A criança Brasil foi junto com a água do banho. Agora, ter um grande território é para nós o quê? Estigma, porque não somos capazes de garantir a Amazônia. Destruímos a Mata Atlântica e agora vamos destruir a Amazônia. Eu me pergunto se os Estados Unidos passa por algum exercício de frustração por ter destruído a mata dos Apalaches, ou os prairies dos búfalos do Corn Belt, Belt. Não. Ou os europeus, que puseram abaixo todas as grandes árvores para fazer as naus. Não, mas nós não. Nós estamos com um complexo. Porque o miserável nosso come mutum e caça jacu lá no Amazonas. Somos culpados de ser grandes. O que mais? Mas somos violentos. Nós não damos ao esporte de matar criancinhas na Candelária e matar não sei o quê, e matar aqui, matar lá. Mas o pioneirismo de queimar mendigo é um pioneirismo parisiense. É um exercício parisiense. Mas eles não têm complexo, nós temos. Não é assim? Aliás, Washington tem mais assassinatos por 1000 habitantes, 4 vezes mais que o Rio de Janeiro. É. Mas isso não aparece. Nem ninguém. Aparece a Casa Branca. Como é que é? Ah, nós temos preconceito. Temos. Mas, senhores, eu quero dizer a vocês que os traços que os intelectuais brasileiros viram na sua descoberta do povo nos anos 20 e verificaram que o povo brasileiro era belo, criativo, vigoroso, etc., continuam intactos. Antropofagia nossa, no sentido de comer culturas e misturá-las, estamos a 1000 por hora. Basta ir a um restaurante aquilo e ver alguém na fila botando espaguete, tutu, churrasco e sashimi no mesmo prato, pesando 300 gramas e comendo. Nenhum povo no mundo faz isso. Nós o fazemos com naturalidade. O neto de japonês come tutu com torresmo. Continuamos a digerir as coisas. Esse país está derrotando o fast food. O Pizza Hut quebrou. O McDonald's está tendo perdas. Sabe por quê? Porque inventamos a comida aquilo, no Rio. Aliás, da mesma maneira que o porcão já foi para o mundo, o comida aquilo do Rio irá para o mundo. Mas ninguém se orgulha disso. Por quê? Porque a alma está pequena. O carioca deixou de ser cordial. Deixou de ser cordial coisíssima nenhuma.
no festa de fim de ano, 3 milhões de brasileiros vão assistir a queima de fogos de cariocas e não há um episódio de violência registrado. Não há povo no mundo que faça isso. Cordialidade notável. Você pega qualquer esquina do Rio, um povo que vive em apartamentos minúsculos, que não tem dinheiro para ir ao restaurante, improvisa uma mesinha de churrasco, o outro traz uma panelinha de arroz, o outro faz uma gambiarra e liga uma televisão, e alguém vem com uma caixa de isopor de cerveja, e a família faz um piquenique urbano na esquina da rua. Isso acontece em todas as esquinas de Copacabana, em todas as esquinas dos bairros que estão povoados por gente de baixo poder aquisitivo e vontade de lazer. Maravilha! Só que nós não temos olhos de ver. O comentário é suja a calçada. Ao invés de ver nisso uma manifestação imensa de alegria e criatividade. Porque nós nos habituamos a dizer que o nosso povo é o quê? Pobre, doente, sem educação, sem isso, sem aquilo, sem aquilo, sem aquilo outro. Nós fizemos o discurso das carências. Nós deixamos de fazer o discurso da exaltação e de amor por ele. Bom, eu vou terminar aqui pedindo desculpas por ter claramente ultrapassado um horário razoável, mas o ponto que eu quero deixar é o seguinte: nenhuma sociedade nacional sem uma ideologia e autoestima é capaz de ter vontade. E sem vontade não se sobrevive. Se vira puro material etnográfico. E aí é saber, será que Cataguases dá toda migrar para a Rua 46? Não é? Qual é a rua para cada migração brasileira? A diáspora vai ser a diáspora brasileira? Ou a nação brasileira terá que ser preservada? Eu estou jogando aos senhores um problema. Eu não tenho solução. Mas eu quero afirmar, como economista, que por trás dos grandes feitos do desenvolvimento brasileiro esteve uma imensa vontade nacional. E agora não há esta vontade. Ela está sendo destruída. Muito obrigado.